Este é o circuito série paralelo. Ele é composto por uma caixa de MDF que comporta o circuito elétrico, 5 botões liga e desliga, 5 lâmpadas incandescentes e uma fonte de alimentação de 12 volts. Com esse equipamento é possível demonstrar as diferentes formas de se ligar um circuito, basicamente série e paralelo. Aqui temos um interruptor em paralelo com essa lâmpada e aqui também um interruptor em paralelo com a lâmpada. Esses 3 interruptores estão em série com essas 3 lâmpadas aqui. Dessa forma é possível fazer diferentes associações entre eles e visualizar os resultados. Eu vou dar um exemplo aqui bem direto de como funciona. O circuito já está alimentado, né, através da fonte na tomada, 220 volts ou 110, fonte bivolt. A eletricidade entra aqui e ela está aqui nesse ponto agora. Como eu tenho essas 3 chaves desligadas, ela não está passando para o outro ponto. Então eu vou começar ligando, fazendo uma série entre essas 3 lâmpadas. Como eu faço isso? Primeiro eu desligo os interruptores que estão em paralelo com essas lâmpadas, porque dessa forma eu obrigo a corrente a passar por dentro da lâmpada, tá? E depois eu aciono essa chave. Com isso eu obrigo a eletricidade a sair desse ponto, forço ela, né, a passar por essa lâmpada e essa lâmpada. Com isso eu constituo um circuito em série, tá? Um exemplo de um circuito em paralelo é eu fazer a eletricidade vir por aqui, chegar nesse nó e passar por essas 3 lâmpadas e sair por aqui, de forma a termos uma conexão em paralelo. Para isso eu preciso ligar esse interruptor aqui e esse aqui. Como a resistência é menor, a resistência da eletricidade é menor quando ela passa pelo interruptor do que quando ela passa pela lâmpada, ou seja, o interruptor tem uma resistência menor do que a lâmpada, então a eletricidade vai passar pelo interruptor quando eu fechar ele. Então eu fecho ele aqui e eu fecho ele aqui. Com isso o brilho da lâmpada aumenta, porque eu tenho os 12 volts, eles estão em cima somente dessa lâmpada agora, tá? E quando eu ligar essa e eu ligar essa, não vai mudar o brilho da lâmpada, porque é um circuito em paralelo. Eu tenho a mesma resistência aqui, tá? Diferente do circuito em série, que é esse caso aqui. Com o circuito em série, eu tenho a resistência multiplicada por 3, a resistência de uma lâmpada, né? As resistências se somam. Então eu tenho, consequentemente, uma corrente menor passando. Por isso se observa esse brilho reduzido das lâmpadas, né? Dá até para modificar aqui, a gente consegue ligar 2 séries só também. O efeito fica um pouco mais visível, né? Tu consegue ver melhor a iluminação das lâmpadas. Tu consegue também fazer um misto, né? Série paralelo. Por exemplo, eu vou ligar essa, né? Força a eletricidade passando por aqui, e eu quero ligar mais 2 lâmpadas. Esta e desligar aqui. É possível visualizar, aqui com a câmera talvez eu não consiga filmar muito bem, mas essa aqui acende bem, e essas 2 aqui, elas querem começar a acender, elas não acendem porque os 12 volts não são suficientes para a gente conseguir visualizar, né, o brilho delas, embora elas sejam de 12 volts, as lâmpadas são próprias para esse tipo de fonte, ou melhor, a fonte é própria para esse tipo de lâmpada, mas pessoalmente é possível visualizar bem o efeito, né, do série paralelo. E basicamente é isso. Daí com o passar do tempo a gente vai demonstrando novas formas de associação, né? Que tem mais formas possíveis. Por exemplo, eu consigo ligar só 2 paralelo, aqui só 2 paralelo, ou só 2 série, como eu mostrei antes, né? Ou ligar essas 2 em série, também dá. Então aqui a gente consegue variar algumas formas assim de associação dos resistores. É um experimento bem visual, porque a gente consegue visualizar, né? Aqui onde tem os adesivos, é possível visualizar a linha de corrente, por onde que a corrente está fluindo, e a questão do ligar e desligar o interruptor também se torna bem visível, né? Então é abordada a questão da resistência da lâmpada e do interruptor, como eu falei antes, né? Para poder ver que a corrente passa pelo caminho com menor resistência, que no caso é o interruptor, uma espécie de curto aqui, né? Então isso o professor de física ele aborda da sua maneira, assim, mas enfim, o equipamento aqui ele é bem completo nessa questão do série paralelo. Então era isso por hora.